Muito bem, meus caros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Catecismo Tradicional, baseando-se sempre no Catecismo de São Pio X. E na nossa caminhada estamos aí nas longas análises do sacramento da Eucaristia. Então, já vimos a Eucaristia em seus vários aspectos, primeiro como presença real, depois vimos a Eucaristia naqueles que lutavam contra a presença real de Nosso Senhor, vimos a Eucaristia como comunhão e agora nós vamos começar uma análise da Eucaristia como sacrifício. E não poderíamos começar essa aula sem relembrar a noção de sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é um ato religioso que sempre foi praticado por todos os povos de todos os tempos, de alguma maneira, como forma de reconhecer o domínio de Deus ou do Deus sobre todas as coisas e para aplacar a ira divina. Todos os sacrifícios realizados pelo ser humano nas religiões naturais, antes do advento da religião sobrenatural, ele tinha essa característica. Então, o sacrifício é sempre a destruição de algo sensível. Quando nós pensamos em sacrifício, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é destruição. Algo será destruído para ser oferecido à divindade. E isso que era oferecido à divindade era sempre o que havia de melhor. Era o que era mais caro, mais raro, mais puro e mais belo para oferecer ao Deus ou ao verdadeiro Deus. Então, entender uma religião que não possuísse sacrifícios talvez perdesse até a sua noção original de religião. E é curioso nós olharmos isso com um olhar bastante profundo do problema, porque se nós analisarmos essa realização de sacrifícios em todas as religiões, é porque de alguma maneira o homem entendeu na sua natureza que ele precisava devolver de alguma maneira aquilo que era do Criador. Nós sabemos que na origem do homem, o homem sabia que havia um só Deus, mas por causa da decadência dos povos, o politeísmo foi cada vez mais participando dessas sociedades religiosas, mas o sacrifício continuava sendo praticado. É claro, vai haver uma variação de sacrifício de acordo com cada povo. Alguns povos, por exemplo, menos decadentes, ofereciam sacrifícios de plantas, de animais. Os povos mais decadentes chegavam ao sacrifício humano. Tá? Quanto maior a decadência de um povo, maior a quantidade de sacrifícios humanos. E essa decadência não é propriamente uma decadência civilizacional, material, é uma decadência moral. Porque nós vamos ver povos com civilizações muito desenvolvidas praticando sacrifícios humanos. Então, que decadência é essa? É decadência moral, não é decadência material. Às vezes, um povo que vivia num sistema tribal mais simples praticava um sacrifício mais puro. Tá? E o mais puro seria o quê? Oferecer coisas inanimadas ou animadas que não seja o ser humano. Tá? Bom, há uma diferença entre esses sacrifícios. Por quê? Quando o sacrifício é realizado, você destrói coisas inanimadas. Ou seja, eu destruo a planta, eu destruo
o pão, eu destruo o que eu produzo, a minha colheita. Quando se trata de destruição, quando se trata de sacrifício de seres animados, eu chamo de imolação. Então, é destruição de seres inanimados e imolação de seres animados. Tá? Então, havia essa distinção entre os povos da antiguidade. Então, a noção de sacrifício, ela é inerente à natureza humana. O homem percebeu que, para agradecer os benefícios que ele recebeu de Deus, quando eu falo Deus aqui, eu estou englobando Deus verdadeiro e a concepção naturalista de Deus, politeísmo, e você, quando destruía aquilo que você produzia, é como se você devolvesse a Deus aquilo que ele te concedeu. Ora, o verdadeiro Deus, quando percebeu, nós vimos isso, que o mundo já estava completamente entregue ao culto de outros deuses e de outros seres da natureza, ele escolhe um povo para falar da sua existência e inicia o primeiro relato da revelação. Esse povo que nasceu com Abraão, nós vimos isso, que é o povo hebreu, eles também vão realizar o mesmo sacrifício. Já já nós vamos ver como era o sacrifício dos judeus, né? Do povo hebreu. Então Deus, quando institui isso, ele não proíbe o sacrifício, ele proíbe o sacrifício humano. Quando que ele proíbe o sacrifício humano? Com Abraão. Você lembra quando Deus pede de Abraão um sacrifício? O que ele pede que Abraão sacrifique? O filho. Ia ser sacrifício humano. E Abraão ia fazer. Quando Deus percebe a fé de Abraão e a obediência de Abraão, ele manda o anjo impedir que Abraão faça. O que isso significa? Está proibido o sacrifício humano. Mas o outro sacrifício, não. O sacrifício de seres inanimados e sacrifício de seres animados deveria ser feito. É claro que não era o sacrifício perfeito, mas era uma forma de ver no homem a inclinação de devolver a Deus aquilo que era de Deus, dando sempre o que ele possuía de melhor. Perfeito? Então, o que caracteriza todo ato de sacrifício, mesmo dos pagãos, era reconhecer o domínio de Deus sobre todas as coisas. É Deus que é Senhor de tudo isso. Por isso eu ofereço isso aqui a Ele, destruo. Ou seja, o que poderia ser usado por mim, eu ofereço à divindade. Eu sacrifico. Perfeito? E também aplacar a justiça divina, porque esse sacrifício poderia vir eivado de um oferecimento por perdão de algo errado que você fez. Todo sacrifício era assim. As variações ritualísticas de povo para povo eram coisas regionais, mas o fundamento do sacrifício era sempre o mesmo. Quando Deus, nosso Senhor, começar a anunciar pelos profetas que haveria um sacrifício perfeito, ele já começava a preparar o homem para substituir esses antigos sacrifícios da lei antiga pelo único e verdadeiro sacrifício. Tá? Então, reparem como que a natureza humana, o que é parte das características da natureza humana, Deus Nosso Senhor vai santificar, vai aproveitar aquilo que o homem fazia, direcionado a outros deuses, e santificar para um sacrifício verdadeiro, um sacrifício único, um sacrifício que de fato fosse digno de Deus. Mas todos os sacrifícios dessas religiões antigas eram nessa estrutura aqui.
Por isso que é difícil conceber uma religião que não tenha sacrifícios. Tá? Até mesmo o conceito de religião, e eu não sei se os senhores já pararam para observar isso, né? Há autores que defendem que só existem duas religiões no mundo. E que no final das contas vai culminar em uma só. Como assim? Existem milhares de religiões no mundo? Que história é essa? É pelo seguinte. As religiões que existem no mundo hoje, que são numerosas, a grande maioria delas era uma religião de origem hereditária baseada nas ações dos antepassados. Somente 3 religiões no mundo se arvoram no direito de dizer: nós recebemos uma revelação de Deus. As outras são todas repetições de atos hereditários do passado. Não veio de revelação nenhuma. Eles repetiam o que os antepassados faziam. Quem revelou aquilo? Não se sabe. Ou foi revelação? Não sei. Eu cultuo os meus antepassados, os antigos, os primeiros fundadores do nosso clã, do nosso genus, da nossa tribo, né? Agora, 3 religiões se arvoram numa revelação: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que o islamismo é complicado, porque muitos autores dizem que trata-se de uma religião pagã, mas ele é tão cheio de elementos do cristianismo e do judaísmo que alguns autores falam que o islamismo é uma heresia. Olha aí, uma heresia diluída. Tá? Então, sendo assim, não seria fruto de uma revelação, mas de um herege fundador. Restaria o quê? O judaísmo e o cristianismo, sob este aspecto. Só que o judaísmo caducou e foi completamente destituído de sua autoridade por substituição ao cristianismo. Nessa ótica, só haveria uma única religião revelada no mundo, que é o cristianismo. A que tinha recebido também parte da revelação já não tem mais a sua autoridade. Então estaria debaixo da autoridade maior do que eles. Tá? É claro que isso é uma tese acadêmica, mas mesmo sendo assim, mesmo não tendo todas as religiões do mundo tendo uma origem de revelação divina, porque, mas o senhor esqueceu do budismo. Não. Mas budismo não chega nem a ser religião. Não dá nem para considerar como religião. Mesmo diante disso, mesmo sendo algumas religiões filosóficas, existe algo de sacrifício nelas. Então isso está inerente à natureza humana. E quando Deus chama Abraão para fundar o povo hebreu, ele vai instituir no povo hebreu o sacrifício. Então, não dá para pensar em nenhum tipo de religião que não tenha sacrifício. Não está inerente à natureza humana. Isso é próprio da natureza humana e Deus vai se utilizar disso para a formatação da religião verdadeira. Pois muito bem. Outra coisa que não pode faltar na análise do que é um culto verdadeiro é que o culto é sempre um ato público. O que é um ato? Por que ato público? O sacerdote, que é um outro elemento que não pode faltar ao culto, já já nós vamos falar dele. O culto é sempre um ato público, e esse ato público é justamente para que todos vejam a glória de Deus. E aquele que realiza o ato não pode ser qualquer pessoa do povo, mas alguém separado da sociedade. Em todos os povos da antiguidade, em todas essas religiões reveladas ou não reveladas, vamos dizer assim, o sacerdote era uma figura
destacada da sociedade. Não se concebia um sacerdócio que fosse algo assim, meio sem critério. Ah, qualquer um pode chegar ali e ser sacerdote. Não. Os senhores não vão encontrar isso em nenhuma civilização, né? Então, essas noções de sacrifício que são importantes para que a gente entenda por que existe o sacrifício da missa, tá? Por que Nosso Senhor quis se fazer presente num sacramento que é também um sacrifício, tá? E existe, é claro, isso a gente vai ver mais à frente, que existe uma relação entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa, que são o mesmo sacrifício. Mas eles têm semelhanças e têm diferenças. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas o que é importante para a gente entender é essa noção inicial de sacrifício, que é sempre muito boa, tá? Pois muito bem. Esse sacerdote, seja o sacrifício natural, seja na lei antiga, seja no sacrifício eterno, perpétuo da Eucaristia, o sacerdote, ele tem sempre uma prerrogativa de legitimidade. Quem vai fazer o sacrifício? Alguém legítimo. No caso dos hebreus, eram os levitas, né? Só os levitas podiam ser sacerdote. Nosso Senhor não era levita, né? Por quê? Porque o sacerdócio dele era de outra natureza. O sacerdócio dos hebreus era aceito por Deus, mas não era o verdadeiro sacrifício, tá? Era algo aceito por Deus momentaneamente, mas o verdadeiro sacrifício ainda iria acontecer. E não era de um sacerdócio que nasceu na terra, mas um sacerdócio que nasceu no céu. Portanto, Nosso Senhor não era levita. O sacerdócio dele tinha outra origem, ou seja, era no céu, não era origem na terra, tá? O sentido é completamente esse. Pois bem, né? Os pagãos ofereciam seus sacrifícios, ofereciam suas primícias, o que eles tinham de melhor. E o povo hebreu, como fazia isso? Entre o povo hebreu, havia 3 tipos de sacrifícios, né? O primeiro sacrifício é o holocausto. Holocausto quer dizer queima, tá? O holocausto era o primeiro tipo de sacrifício que acontecia entre o povo hebreu. E o que consistia? Consistia em uma vítima que seria inteiramente destruída, consumida, e os sacerdotes não a tocavam. Era o primeiro tipo de sacrifício, era o chamado grande sacrifício, que era o sacrifício de holocausto, que deixava claro o quê? Que Deus era Senhor de todas as coisas. Isso daí já é instituído por vontade de Deus e, é claro, organizado e bem administrado por Moisés. Então, os hebreus vão fazer esse sacrifício e o primeiro tipo de sacrifício que eles faziam era o holocausto. Então, o holocausto era isso. Uma vítima, um animal, né? Era levado ao altar, ele era completamente morto, queimado, destruído, e os sacerdotes não tinham nenhum tipo de participação, assim, de consumo da vítima. Eles simplesmente a destruíam completamente. É o primeiro tipo. Havia também o sacrifício expiatório. Esse sacrifício expiatório, que era o segundo tipo de sacrifício, ele era para aplacar a ira de Deus. Veja, é o segundo sentido de sacrifício que a gente viu. Esse sacrifício expiatório já era um sacrifício onde parte da vítima era destruída completamente e a outra parte era consumida pelos sacerdotes, tá? Existia como se fosse uma participação dessa destruição em relação aos sacerdotes, tá?
Então esse segundo sacrifício conjurava a Deus que perdoasse os pecados dos homens. E era curioso, porque a coisa era feita da seguinte maneira: você sacrificava o sacrifício expiatório e depois eles direcionavam todos os pecados do povo num bode. E pegavam o bode e soltavam o bode no deserto. É o famoso bode expiatório, né? Por isso é expiatório. O bode era símbolo de todo o pecado do povo que era jogado fora com aquele animal, tá? Era o segundo tipo de sacrifício. O terceiro tipo de sacrifício era o sacrifício pacífico. Esse sacrifício pacífico já havia a oferta era recebida, dividida por três pessoas, em três partes, vamos dizer assim. Uma parte os sacerdotes destruíam, uma parte o sacerdote consumia e uma outra parte era dado para quem ofereceu. Esses eram mais simples, eram mais para agradecimento de alguma coisa, para conseguir de Deus algum pedido. Então, esses três tipos de sacrifícios estavam presentes na vida do povo hebreu, deixando claro, tudo isso Deus permitia e aceitava, não porque esses sacrifícios fossem capazes de solucionar o problema do pecado e aplacar a cólera de Deus, mas porque era uma preparação para o sacrifício verdadeiro que viria. E esse povo, em tese, deveria reconhecer quando isso acontecesse, tá? Pois bem, realizado isso, Nosso Senhor, então, quando morre na cruz, ele vai realizar finalmente o sacrifício aceito por Deus, né? Por quê? Porque a vítima era de valor infinito. E por ser de valor infinito, aplacou a ira de Deus na sua infinitude. Pagou a dívida que o homem tinha com Deus por causa do pecado original e também pagou por todos os pecados dos homens. Nosso Senhor, então, realiza esse sacrifício. Só que nós sabemos que Nosso Senhor começa a preparar esse sacrifício na última ceia. E na hora da instituição do sacramento, ele antecipa o sacrifício da cruz e realiza aquele sacrifício de forma cruenta, ou seja, com derramamento de sangue, na Sexta-feira Santa. Ele faz aquele sacrifício, ele antecipa o que vai acontecer no Calvário na Quinta-feira Santa e realiza o ato de forma cruenta durante a sua morte no Calvário. Tá? Então, de alguma maneira, a última ceia ela está ligada com o sacrifício do Calvário. Mas a primeira missa, ela acontece na última ceia, mas realiza-se plenamente no Calvário. Por isso que a igreja vai dizer, qual é a definição de missa? É a renovação do sacrifício da cruz de forma incruenta. Ou seja, sem derramamento de sangue. E aqui complica um pouquinho as coisas. Por quê? Porque se não houve derramamento de sangue, então não houve sacrifício? Sacrifício é a destruição da vítima. Mas na missa, Nosso Senhor é destruído? Essa dúvida, senhores, ela perturbou bastante os teólogos durante muito tempo, né? Porque a missa, ela não atinge a glória intrínseca de Nosso Senhor, né? Mas ela é uma renovação do sacrifício da cruz de forma incruenta. E como que se dá esse sacrifício na hora da missa?
Como que isso acontece? Ora, nós vimos lá que todo sacrifício é sempre uma aniquilação, uma destruição ou uma imolação, não é verdade? Ora, e de que maneira Nosso Senhor na missa é destruído? É quando acontece a transubstanciação. Por quê? Porque naquele momento, Deus, na sua glória eterna, na sua condição do céu atual, ele desce dessa condição e se fixa nas espécies eucarísticas. Perceberam que houve uma aniquilação, um rebaixamento nessa ação? Essa aniquilação, esse rebaixamento que o sacerdote realiza com as palavras da consagração é quando se dá o sacrifício. É aí. Então, o nosso Senhor se aniquilou. Mas se aniquilou de que maneira? De uma forma gloriosa, estando presente naquelas espécies de pão e vinho, que já não são mais pão nem vinho, mas o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que as palavras do sacerdote, as palavras que o sacerdote pronuncia durante a consagração, elas têm que estar completamente repletas de uma piedade, uma vida sobrenatural e de consciência do que ele está fazendo. Porque na hora em que ele repetir as palavras da consagração, ele vai fazer o sacrifício, que é esse rebaixamento, que não é um rebaixamento, é uma aniquilação. Deus Todo-Poderoso, como está no céu, se faz presente naquilo ali, naquele instante. Isso é uma forma de sacrifício. Por isso é o sacrifício da cruz. Aí, normalmente, pairam-se as dúvidas. Mas como assim o sacrifício da cruz, né? O sacrifício já não foi feito uma única vez? Para que vai ter outros sacrifícios de novo, né? É porque o sacrifício da cruz, a gente sempre faz essa analogia. É como se fosse um grande tesouro que Deus ganhou para nós. O sacrifício da missa é uma retirada desse tesouro que vai sendo dado a nós novamente pelos méritos da cruz. É como se os méritos da cruz fossem distribuídos aos homens. Porque se o sacrifício tivesse sido realizado só naquele momento e depois nunca mais fosse realizado, somente os homens daquele momento teriam participado daqueles méritos. A coisa acontece no tempo. Então, os homens de outra época jamais seriam beneficiados com isso. Então, a cada missa que se celebra, esse sacrifício se repete. E ao repetir este sacrifício, Deus vai tirando desse tesouro infinito e transmitindo a nós em cada novo sacrifício. É por isso que Nosso Senhor fala: fazei isto em memória de mim. O problema da memória aqui é que quem não quer entender bem as coisas vai achar que é uma mera lembrança. E memória para os antigos orientais não tem nada a ver com lembrança, tem a ver com fazer de novo. Lembrar não é fazer de novo. Mas Nosso Senhor falava: façam de novo. Só ao entender essas palavras da perpetuação, fazei isto em memória de mim, fazei isto desta forma, ele imediatamente já está deixando explícito para os apóstolos: o que vai acontecer comigo amanhã já está começando aqui. Eu antecipei o que vai acontecer amanhã, instituindo o sacramento, e amanhã, sim, a primeira missa vai ser celebrada e aqui também fará parte disso. Então, a última ceia é o sacrifício de Cristo que vai acontecer no dia seguinte. Só que aqui a missa que vai acontecer no Calvário, na missa de forma incruenta, sem sangue, e na missa de forma
totalmente cruenta. Isso é que Nosso Senhor realiza para transmitir os méritos de sua cruz para a posteridade. E ele escolhe justamente o sacrifício de seres materiais, cristianizando, santificando e elevando a um grau sobrenatural todos os sacrifícios da lei antiga e da religião natural. Tudo que Nosso Senhor faz é isso. Ele pega o que o homem tinha na sua natureza de forma religiosa e eleva a uma condição de santidade. Por isso que alguns escritores, sem compreender muito bem o que se passava, tentam fazer uma espécie de paralelo do catolicismo com o paganismo. O senhor já deve ter visto isso em algum lugar alguma vez, né? Ah, a igreja, quando faz tal coisa, ele tá trazendo um rito pagão de tal povo, de tal região e transformando aquilo no cristianismo. Por que será que a igreja faz isso? É porque a igreja quer ocultar um paganismo? Não. É porque Deus Nosso Senhor já fazia isso. Ele pegava as coisas que tinham valor natural e elevava à condição sobrenatural. É o caso dos sacramentos. A igreja pega o que os homens fazem de maneira natural, tira aquilo que não presta e cristianiza o novo rito para que os homens façam da maneira correta. Isso não é repetição do paganismo, isso é cristianização da natureza humana. É elevar os atos humanos à condição de coisas sobrenaturais. Tá? Então, porque havia o mito de uma trindade em tal lugar. Bom, tá, tudo bem. Então quer dizer que a igreja inventou a Santíssima Trindade para adorar aquele Deus lá do povo lá de não sei de onde? Você está vendo que houve uma inversão do entendimento da coisa, né? A revelação que vem do céu, ela é trazida para nós de uma maneira em que tudo o que era de religião natural vai ser abolido e a religião verdadeira agora, com as características de uma religião verdadeira, né? De uma religião como de fato sempre existiu, só que agora essa religião tem valor sobrenatural, né? Então, esse é o princípio geral do sacrifício que a gente pode observar no estudo da Santíssima Eucaristia. Pois bem, quando Nosso Senhor institui o sacramento, ele transfere para o sacramento certos efeitos, né? Certas características que nós vamos observar, que é justamente as características gerais de uma oração, mas não é uma oração. Você tem um aspecto de adoração, você tem um aspecto de impetração e você tem um aspecto de justificação e de pedidos em geral. A Santíssima Eucaristia possui também esses aspectos, né? Que se assemelham aos aspectos de uma oração. Mas é porque aquela ali é a oração perfeita, vamos dizer assim, é o oferecimento perfeito. E ele vai atingir o ser de Deus de forma plena, da maneira como Deus muitas vezes recebe as nossas orações e os nossos atos, tá? Quais semelhanças existem? Existem diferenças e semelhanças entre o sacrifício da missa, a Eucaristia, e o sacrifício do Calvário. Então, o sacrifício do Calvário foi a primeira missa. As outras missas terão contido nela a repetição desse sacrifício de forma incruenta. Então, de alguma maneira, existem distinções e semelhanças. Como seriam essas distinções e semelhanças, né? Bom, a semelhança primeira é que a vítima é a mesma. É a primeira semelhança que a gente pode observar, né? A mesma vítima do Calvário
é a vítima da missa. Então, só aí a gente já percebe claramente o que há de semelhança nesse ato. E assim como é o mesmo sacerdote. O padre, quando ele pronuncia as palavras da sagração, da consagração, ele age in persona Christi. Ou seja, as palavras que ele profere ali é como se a pessoa de Cristo assim o falasse. Por isso que a missa não pode ter nada de teatral. Não pode ter nada de demonstração simbólica e nem de repetição das palavras de alguém que foi falada no passado. Porque aquilo ali é Cristo fazendo de novo através do sacerdote. O sacerdócio do padre é o sacerdócio de Cristo, que foi transmitido aos apóstolos e os apóstolos, aqueles que eles sagraram e ordenaram. Então, o padre age como Cristo, em persona Christi. Tá? Então, é também um dos fundamentos pelo qual nunca uma mulher pode ser sacerdote. Porque o sacerdócio de Cristo é varonil. Cristo era homem. Ele transmite esse poder como homem para homens. Ele não transmite isso para as mulheres. Por isso que não existe fundamento de se transformar as mulheres em sacerdotisas. Só se for no paganismo. No cristianismo, não. Então, o sacerdócio veio da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo era um homem ou era uma mulher? Era um homem. Então, em persona Christi, o padre age. E por isso, a consagração acontece e o sacrifício, esse aniquilamento, ele se dá nas palavras. Então, a igreja, inclusive, toma todo um cuidado com isso. O padre, quando vai consagrar, ele tem que pronunciar as palavras olhando para as espécies. Isto é o meu corpo. Na hora em que ele fala isso, é como se Cristo estivesse falando. Isto é o meu sangue. Quase que o ar da boca do padre tem que bater na espécie, vamos dizer assim. Então é a coisa acontecendo de novo ali. Cuidado com isso é muito grande para que a coisa se realize da forma como nosso Senhor fez diante dos apóstolos. Fazei isto em memória de mim. Comei da minha carne e bebei do meu sangue. E apontando o quê? Um pão e um vinho. Tá? Então, ele deixa claro isso para os apóstolos, que quando eles repetissem aquele ato, aconteceria o sacrifício novamente do Calvário, só que de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Agora as diferenças, né? Uma delas a gente até falou, né? Um é um sacrifício sangrento, que foi a morte de Cristo na cruz. O outro não tem sangue derramado, né? O sangue derramado ali foi derramado por Cristo na cruz, e ali a aniquilação se dá com essa descida, vamos dizer assim, de Nosso Senhor, na sua condição de corpo, alma e divindade, fazendo parte de duas espécies de coisas comestíveis. No momento em que acontece essa transformação, há uma aniquilação, e sem derramamento de sangue. Ele acontece justamente porque a aniquilação se dá nessa diminuição, onde acontece o sacrifício. Pois muito bem. Essa consagração, né, realizada pelo sacerdote, ela traz de volta todo o Calvário, todas as graças acontecidas no Calvário. Só que as missas, como eu falei, ela vai sendo distribuída para os fiéis de uma forma como se fosse, vamos dizer assim, aos poucos, cada um segundo os seus méritos,
e tiradas de um tesouro infinito, ou seja, um tesouro que nunca acaba. É como se a cada missa que nós ouvíssemos, a cada comunhão que nós tomássemos, né, traria de volta, daria a nós parte desse tesouro das graças que nós precisamos para nos salvar. São aquelas graças sacramentais que eu narrei para os senhores nas últimas aulas. Tá? Então, Nosso Senhor instituiu isso justamente para distribuir essas graças do Calvário. Lá, todos os pecados dos homens, ele padeceu por todos os pecados. Só que existe um detalhe nessa questão que é preciso a gente esclarecer. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para salvar todos os homens, mas nem todos os homens serão salvos. Isso é importantíssimo da gente saber. Né? Deus Nosso Senhor, ele institui um sacramento. Uma gota do sangue de Cristo já seria suficiente para redimir toda a humanidade. Ele derramou o sangue inteiro. Redimiu toda a humanidade. A eficácia disso foi para todos os homens de todas as épocas, de todos os tempos. Mas nem todos os homens participam nessa graça. Por quê? Porque Nosso Senhor é mau? Não, porque nós somos maus. Porque nós não queremos. Tá? Então, na verdade, no fim das contas, quem se condena é o próprio homem. Agora, achar que Nosso Senhor, ao morrer na cruz, já salvou todo mundo, seria, no mínimo, uma injustiça com aqueles que se esforçam para viver na graça. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Salvação foi para todos ou para muitos? Para muitos, não para todos. Ah, mas então quer dizer que o sangue de Nosso Senhor não tinha poder de salvar todo mundo? Claro que tinha. Aí, vamos dizer assim, ele atingiu todos os homens, mas nem todos os homens se deixam ser atingidos. Entenderam, senhores? Isso é muito delicado, porque tem muita gente que interpreta isso como sendo a salvação é para todos, então todos já estão salvos. Não. A eficácia da salvação atinge a todos, mas nem todos se salvam. Ok? Até aqui tudo bem? Bom, se os senhores quiserem tirar dúvidas, podemos agora ver aí as perguntas. A gente diz que o sacrifício é o mesmo, mas com distinção, isso não invalida a premissa aqui anterior. Né? Não, de forma nenhuma. É o mesmo sacrifício. É o Calvário que de novo. se realiza ali naquele momento. Exatamente. É o sacrifício da cruz. É por isso que a missa não pode ter bate-palma, não pode ter festa, não pode ter coisa assim, porque você está diante de um momento gravíssimo, né? Ninguém diante de um momento gravíssimo vai estar festejando. Por quê? Aquele momento ali é o Calvário de novo, né? Alguns vão argumentar assim, mas ali é a vitória de Nosso Senhor, né? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? É a vitória de Nosso Senhor, mas a vitória que ele está aplicando a nós são os benefícios da cruz. Né? Ali não é a ressurreição acontecendo de novo. É Cristo ressuscitado ali, que está lá no céu, mas ele volta para o sacrifício. Né? Coisa interessante, né? Você sabe que a missa, as rubricas da missa, né? Aquelas observações que o padre tem que fazer, a igreja, com o passar dos tempos, às vezes modifica algumas coisinhas. Né? Então, por exemplo, quando houve a primeira missa no Brasil, né?
Nessa época, o rito romano, ele só erguia o cálice. Ele não erguia a hóstia. Né? E aí foi um rei da França, que agora eu não vou lembrar do nome dele, foi que, de alguma maneira, influenciou o Papa a dizer, olha, deixe nós vermos a glória de Deus. Eu lembrei da glória de Deus por isso. E aí a igreja não, então instituiu como rubrica que o padre deveria levantar a hóstia também, né? Então, quando a codificação da missa, a rubrica da missa de São Pio V sai, isso fica já consagrado. A igreja vai levantar as duas espécies para ver a glória de Deus. Eu lembrei da glória de Deus. Ah, mas se nós estamos diante da glória de Deus, não é para festejar? Ali não. Porque ali você está diante do sacrifício que vai nos render a glória. Então, na hora do sacrifício, é grave, não é festa, não é brincadeira, é hora de grave. Agora, você vai para sua família, no almoço de Natal, aí vocês brincam, cantam, dançam, porque o almoço de Natal é a festa da ressurreição. Mas a missa não é lugar de cantar, de brincar, né? Cantar sim, claro, mas não é lugar de aplausos e felicidades efusivas, porque ali é um momento muito grave. Você está diante do Calvário, você não está diante do momento da ressurreição. Então, por isso que essa postura ela tem que ser guardada corretamente. Bom, senhorita, alguma pergunta? Não? Então, senhores, eu agradeço novamente. Na quinta-feira que vem, aí a gente volta para o nosso horário normal e a gente vai ter a última aula da Eucaristia para entender a questão dos efeitos da Eucaristia, né? E nós vamos desenvolver mais a questão do ministro, que nós falamos na última aula, mas há outros pormenores da Sagrada Eucaristia que a gente precisa encerrar para fechar completamente esse sacramento. Tá bom? Tá certo? Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem, senhores.